Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Que o Hakadosh Baruch Hu, o Santo Bendito seja Ele, nos abençoe nesta tarde de estudos da Torá. Nós vamos hoje falar sobre a Parashá Terumá, que significa um presente. E vamos iniciar lá pela Brit Hadashah, pelo Novo Testamento. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios capítulo 9, do verso 1 em diante. E eu quero mostrar algumas coisas para os irmãos aqui, que são princípios que Rabino Shaul estava se utilizando para poder falar à congregação que ali estava. Então ele começa da seguinte forma: quanto à administração que se faz a favor dos santos, me é desnecessário escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós, para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Mas enviei esses irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possais estar prontos. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Rabino Shaul estava tratando de um assunto referente à coleta de ofertas. Então ele vai dizendo para os irmãos da congregação de Corinto sobre a prontidão deles de poderem ofertar para poder ajudar a outras congregações. Isso aqui é uma coisa interessante, porque aqui não tem placa, aqui não tem denominação. Aqui o Rabino está falando de algo que é muito interessante e nós precisamos aprender isso. Qual é o princípio aqui? Todas as congregações que ele abriu, uma coopera e ajuda a outra. Em que sentido? Todos, inclusive financeiramente. Quando uma congregação tinha muito dinheiro e sobrava dinheiro todo mês, o que ele fazia? Enviava um pouco daquele recurso para outras congregações. Rabino, mas não tem a congregação sede. Aqui não tem sede. Aqui sabe o que é que tem? Trabalho cooperado entre todos eles. Amados, eu vou ser obrigado a usar uma expressão aqui, vou ter que falar sobre uma coisa que eu não gosto de tocar nesse assunto. Mas a congregação, ou as congregações, elas não são organizações, não são empresas, elas fazem parte do corpo do Mashiach. E elas não são para se transformar nesse tipo de coisa. Não deveriam ter se transformado nisso. E o que significa? Aqui, os irmãos recebem um envio de outros irmãos que Rabino Shaul envia. Para quê? Para que eles preparassem de antemão aquilo que, quando ele chegasse, estaria pronto para ele pegar e recolher as ofertas. E aí, irmãos, você fica pensando o seguinte: puxa vida, mas como é que esses irmãos receberam então a visita dos emissários do Rabino Shaul para poder fazer essa preparação, e através dessa preparação, quando o Rabino Shaul chegasse, ele ia dizer: bem, vocês já sabem da situação, agora vamos levantar uma oferta para as outras congregações? E ele diz assim: portanto, tive por coisa necessária exortar esses irmãos para que primeiro forem ter convosco e prepararem de antemão a vossa beneficência, já antes anunciada, para que esta esteja pronta como beneficência e não com avareza. Por que eu repeti essa leitura? Para enfatizar e para mostrar o seguinte: Rabino Shaul deu instrução: não seja avarento ao dar. Por quê? Porque tudo que o homem planta, quem é avarento ao plantar, recebe muito pouco. Às vezes quase nada, e a pessoa fica brava: Senhor, porque eu não estou conseguindo honrar meus compromissos? Senhor, por que as coisas estão assim? Senhor, por que as coisas estão estragando dentro de casa? Por que o meu carro, Senhor, está com problema?
A resposta é fácil. Avarento na hora de dar para a obra do Senhor. E daqui a pouco eu vou mostrar para você o que eles davam lá na Torá. Então, Rabino Shaul está falando desse conceito de terumá, que é uma oferta que é dada para a obra do Senhor. E eu vou te explicar por que o nome é terumá. Por que o nome não é tzedakah? Porque esse tipo de oferta é uma oferta diferenciada e ela causa um impacto diferenciado na vida das pessoas. Aí Rabino diz assim, Rabino Shaul, 2 Coríntios 9, 6 diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, também ceifará pouco, e o que semeia em abundância também ceifará. É um conceito judaico esse. Isso não é um conceito cristão. Isso não é um conceito de uma outra religião. Nós fomos ensinados a dar com alegria. É isso que ele fala no versículo abaixo. Ele diz assim: cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Elohim ama ao que dá com alegria. Como é que eu devia dar minha oferta? Com alegria. Não só com alegria, não com tristeza ou por necessidade. Eu preciso dar uma oferta aqui para ter o resultado. Não! Eu preciso dar uma oferta porque o Espírito Santo me moveu a fazer isso. Porque o Espírito Santo está falando comigo que eu preciso ter uma mudança na minha área financeira e eu vou usar a oferta para fazer isso. Rabino, como assim? A oferta, ela tem a propriedade de fazer com que o milagre aconteça na nossa vida. Então, quando nós estamos falando sobre isso, nós estamos então num outro patamar de uma situação. Nós estamos falando de algo que é profundamente judaico. E algo que nós, infelizmente, estamos praticando muito pouco. A igreja nem se fala. E olha só, irmãos, Rabino Shaul, ele diz assim: e Elohim é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Devagar agora, para a gente poder entender isso aqui. Vamos lá. Primeiro, ele diz assim: Elohim é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. A palavra aqui é Hesed. E Hesed é um amor ilimitado que o Senhor derrama, uma bondade ilimitada que Ele derrama sobre nós. Então, enquanto eu estou fazendo as coisas para o Senhor, a bondade dEle está me cercando em todos os aspectos da minha vida. Imagine o céu cercando a nossa vida. Uau! Uma coisa linda. Aí ele continua dizendo assim: a fim de que, tendo sempre, enquanto eu tenho essa bondade na minha vida, eu vou ter para dar sempre. Por que eu vou ter sempre? Porque se eu estou semeando sempre, eu estou colhendo sempre para continuar semeando sempre, para que esse ciclo nunca se acabe. Então nós estamos falando aqui, irmãos, de um ciclo que conduz a pessoa à riqueza. A gente às vezes não gosta de falar de dinheiro, né? Porque dinheiro é isso, dinheiro é aquilo. Mas irmãos, para sustentar a obra precisa ter dinheiro. E quem sustenta a obra? Somos nós. Então nós temos que ter dinheiro. Como é que a gente ganha dinheiro? Dando dinheiro. Parece uma coisa boba, né? Mas é verdade. Tem aquela máxima, né? O agricultor, ele vai lá, planta melancia, e ele fala assim: daqui a 6 meses eu vou colher uma safra de café.
Hã? Ele plantou café? Como é que ele quer colher café? A qualidade da sua plantação e da minha plantação vai determinar a qualidade da nossa colheita. Então não adianta, nós temos que entender como nós vamos fazer isso. E a hora que eu for para a Torá, eu vou te mostrar como que isso é feito. Agora olha só, tendo em tudo toda a suficiência. Você sabe o que é suficiente? É quando nós não temos nenhuma necessidade. Rabino Shaul que está dizendo que quem faz isso vai ter toda suficiência. Ou seja, nunca vai faltar nada. Amém. Aí nós nos lembramos da oração de David Hamelech, o rei Davi, que na época ainda não era rei. Ele diz assim: o Eterno é meu pastor e não terei necessidade. Ou seja, eu terei em mim toda a suficiência. Significa que o nosso sumo pastor, que é Yeshua, vai cuidar da nossa vida de uma tal forma que nada vai faltar. Amém. E isso eu estou falando de uma dimensão de milagres. E eu quero até falar uma coisa para os irmãos: façam prova do Senhor, se essa palavra é verdadeira. Ajam dessa forma. Lá em casa, comigo com a Rebeca, acontece assim. Existem ocasiões que a Rebeca fala assim: nossa amor, eu queria tanto tal coisa. Daqui a pouco aquela coisa chega. Tem dia, irmãos, que eu penso, eu não chego a abrir a boca. Eu penso e falo: Senhor, puxa, eu precisava de tal coisa. Daqui a pouco ou meu telefone está tocando, ou está chegando uma mensagem, ou alguém está entrando em contato comigo pela internet para falar assim: olha, Rabino, está acontecendo isso, assim, 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 eu estou te entregando isso. Eu falo assim: Senhor, mas eu só pensei. Amém. Às vezes, irmãos, eu tenho vontade de comer alguma coisa e não falo para ninguém. E quando eu chego, a pessoa fala assim: Rabino, trouxe isso aqui para o senhor, é aquilo que eu queria comer. Eu tinha pensado. Você entende que essa suficiência não é só dinheiro, é tudo. São coisas que os mimos que o Senhor traz para a gente. E quando eu falo de mimos, é porque Rabino Shaul falou que o Senhor nos mima. Amém. Se você não gosta de ser mimado, não sirva Yeshua. Porque de um lado tem o inimigo que bate, e do outro, Yeshua afaga e mima, e fala assim: não, calma, que ele está batendo, mas eu estou te curando, eu estou te restaurando. Não se preocupa que eu vou te dar vitória, eu vou transformar essa sua luta em vitória. Amém. E você acha que os irmãos da congregação de Corinto não tinham problemas? Você acha que eles não tinham problemas financeiros lá? Lógico que tinham, mas um ajudava o outro. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu contei isso já tem mais tempo, nem todas as pessoas que estão aqui estavam naquela época. Tem uma história de uma sinagoga nos Estados Unidos, em Nova York. Tinha um dos membros da sinagoga que estava numa situação financeira muito ruim. A empresa dele ia quebrar. Aí alguém ficou sabendo, chegou para o Rabino e falou: Rabino, está acontecendo assim, assim, assim com o irmão fulano. Ele falou: tudo bem. Ele convocou uma reunião, chamou todo mundo, menos essa pessoa para a reunião. Chamou os homens. E chegou para os homens e falou assim: ó, nós estamos aqui porque eu quero saber como é que estão as finanças de vocês. Como é que está a tua finança? Está bem? Tá. Faz um cheque de 10 mil. A sua também? A sua? Ele fez, se não me engano, 20 pessoas, 20 homens, fazendo cada um deles um cheque de 10 mil dólares. 10 mil vezes 20, 200 mil dólares. Ele pegou os cheques, o Rabino pegou os cheques de todo mundo, colocou no envelope e falou assim: eu vou conversar com essa pessoa e vai devolver esse dinheiro para vocês. É um empréstimo, vocês estão fazendo para ele. Beseder, ok. Aí, no dia seguinte, o Rabino foi na empresa desse irmão, chegou lá e falou assim: ô fulano, como é que você está? Ô Rabino, o senhor veio aqui para fazer uma bênção para mim, porque a situação não está muito boa e tal.
Vamos lá no meu escritório. Sentou com ele no escritório, está conversando, o rabino tirou o envelope e falou assim: isso aqui é para você. Quando ele olhou, 20 cheques de $10 mil. Ele falou: o que é isso, rabino? Ele falou assim: a sinagoga, os irmãos da sinagoga estão te emprestando esse dinheiro. Só vou te pedir um favor: anota o nome de cada um deles, e assim que você estiver bem, devolva esse dinheiro para cada um deles. Está combinado? Está combinado, rabino? Com certeza. 3 meses depois, a empresa começou a se erguer e começou a voar novamente. Ele pegou os primeiros $10 mil, pegou a lista dele, pegou em dinheiro e foi na empresa do irmão. Chegou lá e falou: meu irmão, como é que você está? Tudo bem? E aí, como é que está a empresa, rapaz? Ele falou: nossa, está voando agora, as coisas estão tão bem que eu nem sei como agradecer ao Eterno, e a você também, porque você me ajudou. Ele tirou o envelope e falou assim: está aqui o dinheiro que você me prestou. Ele virou e falou assim: não precisa me pagar. Ele disse: por quê? O Todo-Poderoso já pagou. Ele foi nas 20 pessoas e as 20 disseram a mesma coisa. Você acha que o Eterno fica devendo algo para alguém? Quando o Rabino Shaul está falando aqui para aquele lá de Corinto, está querendo dizer assim: vocês vão investir no melhor lugar do universo, cujo retorno é garantido, e não é na medida de vocês. Ele vem a 30, 60 e a 100. Amém. Alguém conhece bem aqui o mercado financeiro? Fala para mim, qual é o investimento que paga 100 vezes mais do que a gente investiu? Não tem? Então eu estou dando para os irmãos aqui uma dica de investimento. Uma dica de ouro de investimento. Por quê, irmãos? Porque nós temos que aprender a lidar com as coisas celestiais. Quem instituiu a oferta? Quem instituiu o dízimo? Quem instituiu a primícia? Foi Moshe? Senhor. Foi o Eterno. O Eterno me dá e dá a você ferramentas para que nós possamos trabalhar nesse mundo físico com relacionamento celestial e com a interferência do céu na nossa vida para transformar a nossa situação. Milagres, irmãos, estão prontos para acontecer na nossa vida, desde que nós estejamos andando de forma correta para que isso possa acontecer. Aí, o Rabino Shaul continua assim, no verso 9: conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Todas as vezes que nós ajudamos alguém com uma necessidade, nós estamos atraindo sobre nós um cuidado especial do Eterno. Por quê, Rabino? Porque o Eterno disse para Israel para cuidar do pobre, da viúva e do estrangeiro. A gente tem que cuidar. Então, a congregação cuidava dessas pessoas, mas depois que o dinheiro estava sobrando, vamos enviar para outros. E é isso que é lindo, irmãos. É aquela questão de não ter uma placa. Eu não vou enviar porque a minha igreja é da placa XYZ e você está me pedindo para enviar para aquela outra ABC. Ainda bem que no Olam Rabá, na eternidade, não tem placa. Já imaginou que coisa ruim? Você tem que ir aqui, porque aqui tem a placa dos fulanos, ali tem a placa do ciclano, ali, daquele lado, lá no fundo, ali tem aquele outro. Para com isso, irmãos. Nós estamos pegando a Escritura e mostrando uma realidade que deveria persistir até agora. Aí, eu participo das redes sociais, não de forma ativa, obviamente, porque eu não tenho tempo para ficar com isso, mas uma pessoa postou no grupo lá: a igreja não está corrompida. Eu pensei assim: que mundo que ele está vivendo? O louco? Não, sério? A gente ouve coisas assim hoje mesmo. Eu ouvi coisas que eu fiquei indignado. Então, irmãos,
Satanás, né? Rabino Shaul diz: aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. A palavra aqui é tzedakah. Aquele que dá semente ao que semeia, vai fazer o quê? Vai aumentar a vossa sementeira, vai multiplicar. O que é a sementeira? São os recursos que você não come, que você vai semear. Ele disse que você vai receber, vamos receber o pão para comer, mas vai multiplicar o recurso da sementeira. Por que Rabino Shaul está dizendo isso? Porque depois que eu me fartei, eu vou pegar as minhas sementes e vou plantar. Se ele vai multiplicar esse recurso, significa que a minha próxima colheita vai ser multiplicada também. Amém. São princípios, irmãos. Está aqui na Bíblia. E ele diz: e aumente os frutos da vossa justiça. Tzedakah. A minha tzedakah e a tua tzedakah tem que ter fruto. E aí, amados, a tzedakah é uma oferta diferenciada, é uma oferta que só o justo dá. Como é que a gente dá essa oferta? A gente dá essa oferta depois que você foi perdoado, depois que eu e você fomos limpos, aí nós começamos a dar a nossa tzedakah, que é a nossa oferta de justiça. Só que essa oferta ela tem um nome. E o livro de Provérbios diz que a tzedakah livra da morte. Tem alguém na sua família que é um caso perdido? Dê uma tzedakah por essa pessoa. Presta atenção nisso. Tem alguém enfermo que foi desenganado pelos médicos? Dê uma tzedakah por essa pessoa. Alguém está preso? Alguém está com um caso insolúvel, impossível de ser resolvido? Dê uma tzedakah. Nós temos histórias na tradição judaica de casos de sucesso dentro disso aí. Então a tzedakah, irmãos, ela é uma oferta assim, uau, muito tremenda. Mas essa coisa que nós estamos ensinando aqui não é para todo mundo. Isso é algo para aqueles que servem ao Senhor. E por que eu estou dizendo isso? Porque, irmãos, existem coisas na Bíblia que são só para os filhos. As pessoas que estão lá fora não vão ter acesso a isso, porque eles não vão compreender esses princípios. Tem gente que vai fazer por fazer, mas não vai fazer porque ama o Senhor e está compreendendo que isso é uma coisa do céu para a terra. Tem gente que descobre isso e começa a fazer. Por isso é importante que nós entendamos isso aqui. Rabino Shaul diz assim: para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz com que por nós se deem graças a Elohim. Irmãos, toda a nossa generosidade vai ser enriquecida através disso. Eu queria, irmãos, que você pudesse parar para pensar. Eu queria que você parasse um minutinho e olhasse para dentro de si mesmo, porque eu faço isso regularmente e pergunto: será que eu sou uma pessoa generosa? Será que eu atendo a necessidade das pessoas que estão precisando de mim? Porque o generoso, ele não se importa, ele simplesmente pega e dá. Ele não está nem aí. Será que nós somos generosos? Eu tinha um tio que era pastor da igreja presbiteriana. E meu tio, ele fazia muitas coisas para o Senhor. Eu penso num evangelista, aqueles de alto nível. Se deixasse, ele pregava até umas cadeiras. Não, ele era assim. Eu fiz muitas campanhas de cura e libertação com ele. Quem me ensinou a expulsar demônio foi ele.
Nós estávamos numa campanha de cura de libertação, tinha sido batizado com o Espírito Santo há pouco tempo, e a gente tava, meu tio estava orando e tal na igreja, aí uma pessoa ficou endemoniada, ele virou e me chamou de Marinho, falou, Marinho, cuida aí, expulsa esse demônio aí, vai. Aí eu olhei assim para ele e falou, põe a mão, expulsa para você ter autoridade. Recém-convertido, irmãos. A gente tem que se virar, né? Aí eu tive que me virar. Orar por pessoas enfermas, ele falava, coloca a mão aí e ora. Eu tinha 18 anos, irmãos. Eu tinha que botar a mão e orar e a pessoa era curada. Amém. Então nós temos que compreender isso. E meu tio, ele estava andando num lugar, alguém falava, ô moço, me dá alguma coisa, ele punha, enfiava a mão no bolso e dava. E tirava e dava. Passou perto de uma pessoa, a pessoa estava com frio. Ele estava com uma blusa, uma camisa e uma blusa por cima. Ele tirou a blusa e deu para a pessoa. A pessoa ficou quente, ele ficou com frio e foi para casa. Aí você fala assim, vestiu um santo e desvestiu o outro. Não, não é isso, não é um justo podendo fazer aquilo que tem que ser feito. Porque na casa da gente, a gente tem muito mais do que uma blusa. Então nós temos que aprender esse padrão. Primeiro aqui entre nós. E depois lá fora. A gente tem que cuidar da gente, da nossa família. A família está com necessidade, tem que abrir as portas e ajudar. Não interessa, vamos ajudar. Entendeu? Aí Rabino Shaul continua dizendo que isso é para que o nome do Senhor seja engrandecido. E por quê, irmãos? Porque nós estamos fazendo aquilo que o Eterno fez conosco, o Pai. Está escrito assim, que Elohim amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deu. Aleluia. Ele falou assim para Yeshua, eu vou te dar para o mundo. Você vai lá para salvá-los. Imagine isso, irmãos. Se isso não é amor, eu não sei o que é amor. E nós, um bando de gente ruim, desequilibrada. Tem gente safada por aí, maldosa. Mas Yeshua falou, eu vou porque eu sei que no meio deles tem o trigo. Os meus filhos estão ali, eu vou buscá-los. Então, essa questão de dar, eu estou mostrando para você que antes de nós aprendermos a dar, quem deu para nós o maior exemplo foi o Pai. E depois Yeshua que entregou a si mesmo por mim e por você. Então, tudo isso aqui, irmãos, Rabino Shaul está ensinando para a congregação lá de Corinto. Para quê? Para fazer com que essa congregação caminhe de uma forma judaica. Porque ele estava pregando para isso, ensinando para irmãos que eram judeus messiânicos e estavam na diáspora. Ou seja, o intuito de Rabino Shaul é restaurar neles algo que eles haviam perdido. Por quê? Eles estavam no meio do Império Romano, debaixo de uma cultura grega. O que os gregos ensinavam? O que eles ensinam até hoje através da cultura? Eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que cuidar da minha aparência. Eu preciso fazer o melhor para mim mesmo. E o que a Bíblia diz? Que a gente cuida primeiro do outro. Você está vendo a diferença de uma coisa e da outra? Então o Rabino Shaul está mostrando isso para os irmãos. Tem alguma dúvida, irmãos? Porque eu vou mudar de assunto agora. Nenhuma. Então vamos lá para Êxodo capítulo 25. Então falou o Eterno a Moshe dizendo, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, terumá, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Primeira coisa que eu quero ensinar para vocês, qual é o princípio disso aqui? O coração tem que se mover. Então eu preciso olhar e falar assim,
puxa vida, tem uma coisa que precisa fazer e eu estou sentindo que eu vou fazer isso aqui para a congregação. O que nós vamos mostrar para vocês, isso aqui está ligado com a obra do Senhor, com a congregação. Aqui nós vamos falar sobre a construção do tabernáculo. E você vai ver que não foi todo mundo que participou da obra da construção do tabernáculo, mas teve muita gente que participou. Muita gente cujo coração foi movido voluntariamente. Eles olharam e falaram assim: puxa vida, Moshe, eu estou visualizando aquilo que você está falando. Porque é óbvio que Moshe deve ter feito uma drachá, uma exposição, e falado: olha, eu estive lá na eternidade e eu vi o tabernáculo. O tabernáculo ele é assim, 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 é feito com isso, assim, 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 assim. Você ouviu o que eu disse? O modelo do tabernáculo veio do céu. Não é uma obra humana. A congregação não é uma obra humana. Ela pode ter um prédio, as paredes, mas não é uma obra humana. Os irmãos entenderam isso? O dia que eu entendi isso, eu falei assim: uau, eu estou envolvido com algo que é sobrenatural. Ele tem cara de ser natural, mas é sobrenatural, porque as coisas acontecem conosco no âmbito sobrenatural. A palavra terumá, ela vem de uma raiz hebraica, que é a raiz rum, R-U-M. E o que significa essa raiz rum? Ela significa altura, altivez, alto para cima. Ela tem o conceito, traz junto com ela o conceito de altos louvores e também ser exaltado. Vou parar aqui um pouquinho. Toda vez que nós fazemos alguma coisa para a obra do Senhor, o que o Senhor faz conosco? Ele nos... Você entendeu isso? A palavra terumá, na raiz dela, carrega este conceito. Então, quando eu dou uma oferta para a casa do Senhor, o Senhor automaticamente me exalta. Por quê? Porque eu estou cuidando da obra dele, de dar manutenção na casa dele. Porque na leitura da Torá, o Senhor falou assim, que ele gostaria de habitar na terra, e me fareis um santuário. Para quem que vai pedir para fazer um santuário? Para que ele possa habitar entre nós. Isso significa que enquanto nós estamos aqui ministrando a Paraxá, a presença do Senhor está aqui. Nós não estamos sozinhos. Nós temos a presença dele. Então isso é muito importante, nós entendermos isso aí. Agora você pode me perguntar assim: mas Rabino, por que ele pediu para os israelenses darem uma terumá? A terumá ia ser dada no deserto. E eles seriam exaltados aonde? Em Canaã. Muito bem. O que eles semearam no deserto, os filhos vão colher em Canaã. Por quê? Porque eles pecaram. Você sabe que ninguém morreu no deserto doente. Ninguém teve qualquer doença no deserto. Mas eles morreram pelos seus próprios pecados. Então a geração que saiu do Egito morreu toda. E quem entrou em Canaã? Os filhos do deserto. Então, quando eles estão dando essa terumá, eles estão dando para a sua posteridade. Algo que eu faço para a obra do Senhor pode alcançar a vida do meu filho, do meu neto e etc. Aleluia, glória a Deus. Você entendeu por que é importante nós compreendermos esse conceito? Além de nós sermos exaltados, a amplitude dessa oferta é muito grande. E ela pode influenciar os nossos sucessores. Amém. Glória a Deus. Aí, irmãos, nós temos o seguinte: a Torá diz assim:
E esta é a oferta alçada que tomareis deles. Pode trazer qualquer coisa para a casa do Senhor? Hã? O Senhor diz assim: e esta é a oferta. Não é o que eu quero trazer. Deixa eu dizer uma coisa para vocês antes de ler o que está aqui. Nós nunca devemos trazer o resto que está velho na nossa casa para a casa do Senhor. Se não serve para nós, vai servir para a casa do Senhor? Não. Alô? Não. Os irmãos entenderam? O resto a gente joga onde? No lixo. Não na casa do Senhor. Já segue, irmãos. Desculpe. Algumas vezes nós temos pessoas que falam assim: eu tenho um negócio lá em casa que eu não estou usando mais, posso levar para a congregação, para a igreja? Não deve, mas às vezes a pessoa traz, mas não devia. Se não está servindo lá para a casa dela, se ela já comprou um negócio novo, para que vai trazer para a casa do Senhor? Aí, a lista começa assim: ouro, prata, cobre, azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros, tintas de vermelho, pés de texugo, madeira de cetim, azeites para a luz, especiarias para o óleo da unção, especiarias para incenso, pedras sardônicas, pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. Ufa! Tudo isso aqui é coisa que só gente rica tinha. Aleluia. Aí o Senhor quer o quê? O melhor. Por quê? Porque para Ele tem que ser o melhor. Irmãos, a palavra do Senhor nos informa que a Hadashah Yerushalayim, a Nova Jerusalém, a rua, é feita de ouro. Lá você pisa em cima de ouro. Pisa. Lá não tem valor. Aqui, o ouro é um dos metais mais preciosos que tem. Mas lá não tem valor. O que o Senhor fez? Ele pegou tudo isso aqui e disse para os judeus assim: me deem o melhor, para que eu possa no futuro dar o melhor para vocês e para os seus filhos. Aí quando eles chegaram em Canaã, tinha casas que eles não construíram, árvores que eles não plantaram, animais que eles não cuidaram, poços que eles não cavaram, e eles chegaram e tomaram posse de tudo isso, por causa dessa oferta que eles vão dar aqui. Plantações prontas. Tudo pronto. Será que você parou para entender o que é esse princípio aqui? Enquanto nós estamos dando uma oferta, os anjos do Senhor estão preparando as coisas para mim e para você. Quando eu chegar em determinado ponto, numa situação, tudo está pronto para que eu possa só receber. Isso é princípio. E o Senhor diz assim: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Eu quero estar no meio de vocês. É o Senhor que está dizendo isso. É o Eterno que está dizendo assim: eu quero habitar junto com vocês. Agora, eu não sei se você parou para pensar. O Criador dos céus e da terra dizendo assim: eu quero abençoar vocês com a minha presença. Glória a Deus. Isso é uma coisa muito tremenda. E essa palavra aqui, no meio deles, betor, significa no meio do corpo. Ou seja,
é o mesmo conceito que depois da Brit Hadashah tem para o Espírito Santo habitando em nós. Então aqui nós temos uma alusão à habitação do Espírito Santo em nós. Não é só no local, mas é também em nós. Entendeu isso? Então tudo isso, irmãos, que nós estamos falando, nos remete a uma situação de eu parar e começar a pensar no seguinte: será que eu estou entendendo quais são os passos que eu devo dar para que a minha vida possa mudar? Porque hoje, especificamente hoje, nós estamos falando de vida financeira. A Torá está dizendo para a gente que tem princípios para me mudar a minha realidade financeira. Está aqui o princípio. É como eu sempre digo para os irmãos: eu vou lhe dar a informação, o que você vai fazer com ela é problema seu. Eu e Roberto entendemos bem esses princípios e estamos agindo dentro deles. Você quer ver uma coisa? Olha só que interessante. Lá em 1 Reis, capítulo 5, o Senhor vai falar com Salomão, que ele deu muita sabedoria para ele, a partir do verso 12, né? O Senhor deu muita sabedoria para Salomão e etc, para Salomão poder construir o templo de Jerusalém. Agora, o que é que Salomão fez? Qual foi o esforço de Salomão para construir o templo? Nenhum! O que Salomão deu para construir o templo? Nada! Quem é que deu grande parte disso? Foi Davi. E o pessoal, os príncipes das 12 tribos. Irmãos, se você pegar a vida de Davi, você vai descobrir uma coisa excepcional. Davi, antes de morrer, falou assim: eu deixei pronto ouro, prata, pedras preciosas e um monte de coisa, madeira, está tudo pronto. E aí, ele disse assim: e eu vou tirar do meu tesouro pessoal tanto e vou dar. Será que você ouviu o que eu falei sobre a Brit Hadashah? Sim. Eles estão dando, e depois lá na Torá eles estão dando para os seus filhos. Davi vai dar e Salomão vai desfrutar. A riqueza de Davi estava onde? No templo. Muito do dinheiro de Davi foi investido aonde? No Beit HaMikdash, no templo. Gente, isso é uma coisa fantástica. O que Salomão tem que pedir para o Eterno? Só uma coisa: sabedoria. Ele herda de Davi toda a riqueza. Por quê? Davi trabalhou para Salomão poder reinar. Olha só que coisa extraordinária. O pai plantou, colheu uma parte, agora o filho vai colher o restante, vai desfrutar de algo que eles nunca tinham visto na vida. Tanto que a obra do templo foi tão grandiosa que vinham pessoas de todos os lugares do mundo naquela época para poder ver o templo. Eles falavam assim: uau, o que é isso? Irmãos, por favor, entenda uma coisa: quem deu o modelo do templo, a planta, foi o Eterno. Aleluia. Isso significa que na eternidade tem o modelo do templo. Amado, você já parou para pensar como o Eterno está preocupado em mostrar a glória dele para o mundo? Será que você parou para pensar que aquela suntuosidade toda era para mostrar para Israel o seguinte: eu estou aqui entre vocês. Antigamente eu habitava num
tabernáculo, era uma morada provisória, agora é definitiva. Amém, aleluia. Eu e você estamos aqui na nossa morada provisória. O dia que nós partimos desse mundo, nós vamos para a nossa morada definitiva. Amém. E quem é que fez tudo isso? O Senhor. Então, quando a gente lê sobre isso, Posso voltar um pouquinho para Davi? Eu tenho muitas frustrações aqui nesse lugar, na casa do Senhor, porque não está do jeito que eu gostaria. Né? Eu fico bem frustrada, né? Porque eu queria um prédio novinho, uma coisa bem feita para a Eterna, que ele merece o melhor. O melhor. Então, assim, eu nem gosto de passar dessa paraxá, porque eu fico bem triste. Mas assim, Davi, o alvo dele sempre foi o Eterno. Sempre. É tanto que esse ouro todo, ele pegou das guerras. Enquanto ele estava guerreando, ele trazia o despojo, mas ele não guardava para ele. Ele falava, isso vai ser para a casa do Senhor. Isso aqui vai ser para a casa do Senhor. Né? E ele pegava tudo aquilo e guardava. É tanto que quem ia construir também o templo era ele, não era Salomão. Mas o Senhor não permitiu, né? Não permitiu que isso acontecesse. Então, assim, a gente vê que quando a gente tem o Eterno em primeiro lugar, o seu alvo sempre é para Ele, né? Você vê uma coisa e você fala, isso tão bonito, eu queria comprar para a casa do Senhor, né? O alvo é Ele, não é você mais. Como diz, não sou eu que vivo mais, o Messias vive em mim, né? Então, eu acho que é esse ponto que a gente tem que chegar, né? A ponto de ser o Eterno e não a gente. Né? é verdade. E aqui, irmãos, tem uma outra coisa, porque quando a gente se dedica para fazer as coisas do Eterno, você cuida das coisas dele e cuida das nossas. Eu já ouvi isso muitas vezes, quando eu estava viajando, o Senhor falava comigo assim, o Senhor falou comigo várias vezes em profecia, cuida das minhas coisas, porque da tua família cuido eu. Amém. Então a gente cuida, né, irmão? Nós cuidamos só das coisas do Eterno, mais nada. E hoje a nossa grande luta, qual é? É melhorar a casa do Senhor. É fazer a casa do Senhor um lugar lindo, um lugar agradável, um lugar aprazível. Mas não depende só de nós dois. E se dependesse da gente, e com certeza, eu digo para vocês, posso dizer sem errar, falando até em nome da Reverso, se nós tivéssemos dinheiro, a gente não ia pensar duas vezes. Não é verdade? Não ia pensar de verdade. Porque para a gente, né? O Senhor tem cuidado da gente. A casa dele é mais importante, as coisas dele são mais importantes. Então hoje, a gente entende, por exemplo, quando Moshe recebe a palavra do Senhor, e o Senhor vai dizendo que tem que dar todas aquelas coisas preciosas, porque Ele quer testar o coração do povo, Ele quer ver quem é quem no meio do povo, quem é que está apto a recebê-lo. Aquele que está pronto para dar. Todo mundo está apto para receber? Lógico que não. Não. Quando eu estou pronto para dar, eu recebo uma aptidão para que o céu responda. E quando o céu responde, irmãos, ninguém, não tem criatura nessa terra, no inferno, nos lugares celestiais capaz de impedir. O profeta Isaías diz, operando eu, diz o Eterno, quem impedirá? Ué, a obra do Senhor é prioridade, as coisas dele são prioritárias. Irmão, nós não vamos morar aqui. Isso aqui vai se desfazer, esse nosso corpo aqui. Então essa paraxá mostra para a gente o seguinte:
Ele quer que nós tenhamos um lugar. Ele tem um lugar para ele habitar entre nós e em nós. Nós temos que carregar a presença dele. Onde a gente for, a gente tem que carregar a presença dele. E isso tem que dar resultado. Então, a gente não tem que ter medo. A gente não tem que ter problema. Inclusive, não tem que ter vergonha de orar por alguém, seja onde for. Eu já tive caso aqui. Nós morávamos ainda aqui em Votorantim, estava na rua principal de Votorantim, perto do Banco Itaú. O irmão encontrou comigo, nós começamos a conversar. Ele falou assim: o senhor podia orar por mim? Eu falei: não, vamos orar agora. Ele falou: não, Rabi, na hora que o senhor lembrar. Eu falei: depois eu vou esquecer, vamos orar agora. Eu botei a mão nele assim, comecei a orar para ele no meio da rua. Amém. Tem algum problema? As pessoas ficaram olhando assim, olha um doido ali. Eu prefiro ser doido para Yeshua do que são para o mundo. Então, a Paraxá está me falando sobre isso. Ele vai dando a descrição dos móveis. Esses móveis foram vistos por Moshe na eternidade. Ele viu a arca, ele viu a menorá, ele viu o altar de incenso, ele viu tudo, ele viu a bacia, ele viu o altar do sacrifício. Será que você parou para pensar que Moshe deve ter feito tudo? Você falou assim: vem cá que eu vou te mostrar, e eu vou te dar as medidas, para você fazer tudo certinho. E ele fez tão certo, que o Senhor desceu ali. Salomão, depois, quando termina a obra, ficou tão bem feita, que o Eterno falou assim: deixa eu fazer uma visita para eles lá. E ele desceu e não ficou um de pé. É o que diz o texto lá. Aí o povo reclama, fala assim: esse negócio do povo cair não é de Deus, não. Ah, plantar batata. Não é. Alguém resiste ao poder do Senhor? Eu quero cair e ficar babando na presença do Senhor. Eu quero que Ele me encha do poder e da autoridade dele. Não estou nem aí. Se alguém vai gostar, falar assim: é o rabino ali. Eu não quero nem saber. Eu quero estar debaixo dessa unção e desse poder. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos falando de algo celestial, um padrão celestial. Eu prefiro ser maluco e seguir esse padrão do que ficar achando que eu sou um cara certinho, seguindo o padrão do mundo. De jeito nenhum, não quero. Por isso, quando ele fala sobre a arca, por exemplo, ele fala que a arca teria 2 querubins. Os irmãos imaginam o que é um querubim? Um ser celestial com asas, que mede entre 18 e 20 metros. Não. Uma criança. 18, 20 metros, aquele poder e aquela autoridade. Imagine que ele disse assim: no tampo vai ter os 2 querubins com as asas tocando uma outra, e aquele lugar ali em cima do tampo da arca é chamado assento da glória. É o lugar onde o Senhor, como se fosse um trono, onde Ele se assenta. Aleluia. Gente, será que você está ouvindo o que eu estou dizendo? No tabernáculo tinha um local para o Senhor poder sentar e estar no meio do seu povo. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Aí quando você pega os estandartes das tribos, você pega o estandarte da tribo de Levi, tem a arca e os 2 querubins. Está ali, inclusive. Você não está enxergando porque está do outro lado. E esse estandarte fala para a gente que o Senhor quer estar junto de nós. Então, essa paraxá está dizendo o seguinte: olha, eu quero dar tudo para vocês. Quando ele vem falando sobre alguns utensílios, ele vai falar sobre o cobre. Por que
que tinha objetos de cobre dentro do tabernáculo. A palavra cobre vem do hebraico nehoshet, da onde nós tiramos também a palavra nahash, que é serpente. O altar de sacrifício e a bacia eram feitos de cobre. Ou seja, vai para o altar e morre. Vai para a bacia, que é um símbolo da imersão, que o pessoal conhece como batismo, e morre. É para fazer o quê? Matar a influência da serpente maligna na nossa vida. Por isso o Senhor entregou os objetos de cobre. O ouro é para conectar com a divindade, conectar com o céu. A prata, ela é para falar sobre a questão material. E o cobre é para matar a serpente. Então você imagina que o Senhor deu para Israel e para nós, que conhecemos a tradição rabínica, as formas de olharmos para aqueles objetos e entendermos o que o Senhor queria. Quando uma pessoa chegava, ela entrava no tabernáculo, ela passou por onde? A porta. Quem que é a porta? Yeshua. Passou pela porta, o que ela encontra na cara dela? O altar de sacrifício. O que isso significa? Bem-vindo, agora é hora de morrer. Morrer para a sua vida passada, morrer para o mundo, morrer para todas as besteiras que você fez lá atrás. Agora você vai recomeçar a sua vida, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Porque o Senhor restaura tudo. Ele não é aquela pessoa que faz um trabalho mal feito. O trabalho do Espírito Santo é sempre pleno. A restauração é total. E você imagina que quando uma pessoa ela recebe Yeshua, há uma quebra no mundo espiritual. Há uma quebra com as correntes que nós tínhamos com o passado, com o maligno. E aí, nós somos transportados de uma dimensão espiritual para outra. Para o Hashem. Alô, aleluia. Então, irmãos, nós somos transportados para uma outra dimensão. E essa dimensão vai fazer o que com a gente? Ela vai nos permitir estar inseridos no reino de Yeshua. Amém. A partir disso, nós vamos então para o segundo passo. Qual que é o segundo passo? A imersão. Então nós vamos fazer a imersão, que o pessoal conhece como batismo. Mas só abrir um parênteses aqui. A palavra batismos em grego significa imersão. Então aí, eu diria que é chover molhado. Porque pegaram uma palavra transliterada, mas que significa a mesma coisa que ela devia sempre significar, imersão. E aí nós vamos fazer a imersão. E na imersão nós somos colocados dentro de um contexto de uma comunidade. E esse contexto dessa comunidade é tão tremendo, porque é o contexto que nos leva, sabe para onde? Para o reino de Yeshua, de uma forma plena, porque nós somos inseridos no corpo invisível do Mashiach. Amém. Então, é aquilo que o pessoal costuma chamar de igreja, mas na realidade é muito mais do que isso. É aquele corpo espiritual do Messias que está conectado, irmãos, com algo muito maior. Nós não somos só uma congregação, nós fazemos parte de um corpo invisível. E esse corpo invisível, ele está ligado ao céu. Então não adianta a gente falar assim: nós somos só parte de uma congregação aqui em Votorantim e coisa e tal. Nós estamos ligados aos céus. E a nossa ligação, ela vem desde os tempos de Moisés. Ou melhor, se eu quiser ainda ser um pouquinho mais exato, desde a época de Adão. Como assim? Como assim, Rabino? Vou responder a pergunta, irmã. Você não ouviu aqui, mas ela perguntou ali. Como assim?
Quando o Eterno chamou Adão, ele disse para Adão que ele construiria a humanidade através dele. E depois, quando a humanidade começou a se perder, ele chama então os patriarcas, Abraham, Isaac e Jacó, para constituir um povo. E Moshe já está dentro desse contexto de um povo. E esse povo, ele é parte de uma promessa. Então, a nossa vida não é aquela coisa assim, a minha vida está solta aqui. Não, nós estamos debaixo de um contexto de uma promessa do céu para a nossa vida. Então, irmãos, na realidade nós não estamos aqui soltos. Nós estamos aqui debaixo de algo que é uma corrente ininterrupta que vem desde Adão até os nossos dias. Então é certo falar não igreja, porque igreja é tirado para fora, é uma reunião na Grécia, cunho político e tal, era uma reunião, né? O certo é falar congregação, porque você congrega um povo. Reúne um povo, é uma congregação, né? O certo, porque veio para o grego, mas ali está a congregação, né? O tempo inteiro é congregação. As portas do inferno não prevalecerão sobre a congregação, não é sobre a igreja, é sobre a congregação, aqueles que estão congregados, então, Rebeca, juntos, no mesmo propósito. E uma coisa que você acabou de levantar, as portas do inferno, ou seja, o poder e a autoridade do inferno não vai prevalecer. Contra quem? Contra aqueles que estão em unidade. Aí, nós lembramos do quê? E nem matou. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos sentem em unidade. Nós cantamos essa canção aqui todo sábado. Isso significa o quê? Isso significa, irmãos, que enquanto eu estou em unidade com o meu irmão, não há força do inferno que prevaleça contra a minha vida. Por quê? Porque nós somos um. E quando um começa a orar pelo outro, um começa a ajudar o outro, quem é que vai segurar essa obra? Amém. Você compreendeu isso? É fácil disso ser entendido e compreendido. O duro é praticar, porque a gente precisa de pessoas que são corajosas o bastante para chegar e assumir um negócio desse e falar assim: eu vou levar isso aqui até o fim. Você lembra dos espias que foram enviados a Canaã? Que decepção. Um dos irmãos fez assim: Por quê? Porque eles foram mandados para espiar a terra. E quando eles voltaram, eles falaram mal da terra. A terra que havia sido dada a eles como uma promessa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando o Senhor fala que vai te dar alguma coisa, você acha que aquilo que Ele vai te dar é bom, ruim, péssimo ou excelente? Excelente. Então por que o pessoal reclamou? Porque viu o problema? Eles viram gigantes. Mas quem disse que ia dar a terra? Foi aquele que criou os gigantes. Aquele que é poderoso para fazer com que o gigante caia, como foi no caso de Davi. O caso de Davi, irmãos, ele é emblemático. Eu fico imaginando, Davi devia ser um adolescentezinho, eu até brinco, tem pouca sombra assim, e ele encarou aquele homem de 3 metros de altura como? Como se ele fosse um gigante. Será que você está entendendo o que eu quero dizer para você? Como é que nós nos vemos diante das dificuldades? Ai, eu estou tão ruim, eu estou tão mal, ai, eu vou morrer. Alô? Podemos ser covardes, né? Ué. Por favor, ué. Mas Ramiro, nós estamos sujeitos a isso, sim. Mas nós não temos que ficar assim, não. Nós temos que nos levantar e falar assim: eu sei quem está do meu lado.
Você vê, nós estamos falando de princípios aqui, para a gente crescer financeiramente, para a gente se tornar um povo único na terra. Nós, judeus, os nossos irmãos judeus, são ricos. Por quê? Porque dão. Fazem isso com força. Eles não querem nem saber. Eles não se preocupam se tem conta para pagar. Eles se preocupam em obedecer ao Senhor. Teve um caso, irmãos. Rapidamente aqui eu vou contar mais um, porque depois eu vou voltar para cá, para a descrição do tabernáculo. Teve um caso de um judeu ortodoxo que estava passando por uma situação também bem apertada. E ele precisava que os negócios dele andassem. Então o Senhor falou para ele assim: cada vez que você entrar na sinagoga, você vai dar uma oferta. Só que esse homem, ele era muito religioso. De manhã ele entrou na sinagoga. O que ele fez ao sair? Deixou uma oferta. Aí ele foi, estava fazendo os negócios dele, de repente fechou um negócio bom. Aí foi à tarde para agradecer na sinagoga. O que ele fez? Deixou uma outra oferta. Aí, no final da tarde, ele fechou outro bom negócio. Aí ele foi na sinagoga à noite para agradecer. E fez o quê? Deixou outra oferta. E começou a virar um ciclo isso na vida dele. Os irmãos entenderam? Nós estamos falando, irmãos, de situações reais dentro do judaísmo. Ah, Rabino, por que tem gente que não vive isso? Porque tem gente que não acredita nisso. Não se preocupe que a chuva está grande, mas não se preocupe aí não. Então tem gente que não acredita nisso, tem gente que não participa disso, tem gente que não tem coragem de se colocar numa posição para fazer isso acontecer. Então eu tenho que crer contra qualquer outra impossibilidade. Aí eu acho que é impossível. Não. Essa palavra não tem no dicionário do meu Deus. Tem no dicionário do mundo aí. No do Senhor, não. Então, irmãos, voltando para a descrição aqui do tabernáculo, todas as cores que são dadas aqui e os objetos, eles têm uma função. Por exemplo, a lã, ela era usada para compor as vestes sacerdotais, a lã e o linho, né? O vermelho escuro, ele era para se colocar em cima do tabernáculo, porque ele parece com sangue. Então, por que o tabernáculo tem que ter uma cobertura parecida com sangue? Remete ao quê? Ao sangue de Yeshua, muito bem. Então, tudo isso aqui que nós estamos falando, irmãos, remete a quê? A Yeshua. Quando ele fala lá do linho, ele está falando de shesh, que é a palavra para linho, e shesh também é 6 em hebraico. Significa que a trama do linho era feita com 6 fios. Quem é que ia se vestir com aquela túnica? Um homem. E o 6 é o número do homem. E o linho está ligado ao justo. Quem é que podia ter uma túnica de linho? Um sacerdote que fosse um tzadik, um justo. Amém. Você está entendendo que quando Moshe foi declarando tudo isso para eles, como eles já tinham o ensinamento, eles já foram compreendendo tudo isso? Já que você parou para pensar? Lá no livro do Apocalipse está dizendo que nós vamos receber vestes de linho fino, que estão conectadas ao quê? À justiça dos santos. Aleluia. Só quem é santo e justo se veste de linho fino. Olha que coisa linda, irmãos. Então, quando a gente está falando isso, nós estamos falando assim, gente, tudo isso é uma alusão ao que nós vamos ter no céu. Aqui, o que o sacerdote tinha aqui, está ligado com a nossa vestimenta no céu. Será que você parou
para pensar nisso? E o Apocalipse não tinha sido escrito. Mas como a Bíblia ela é inspirada, olha só a conexão maravilhosa. Um sacerdote, um justo ligado com os santos, que vão estar para sempre com o Senhor. E qual era a função do sacerdote? Conectar o povo ao eterno. Tremendo isso, né, irmãos? Aleluia. Por isso que isso aqui é algo assim extraordinário. Abençoa os serafins, eles ficavam olhando para baixo. Os querubins. Querubins. E ali é uma ilusão que serão duas testemunhas que estava escrito. Não, eles estão olhando um para o outro. Na verdade, eles olham um para o outro. O Midrash diz uma coisa muito interessante sobre eles. Diz que o rosto deles era parecido com o rosto de uma criança. Por quê? Uma criança, o que ela tem? Inocência, pureza. Então, a tradição diz que quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e um estava olhando para o outro, significava que Israel estava obedecendo ao Eterno. Quando ele entrava no Santo dos Santos e um estava olhando para um lado e outro para o outro, significava que havia problemas de pecado no meio da nação de Israel. Aí você vai falar assim: Rabino, mas eles não eram de ouro, como é que a cabeça deles virava? A gente não tem essa resposta. Mas o que nós sabemos é que isso acontecia para avisar o Cohen Gadol, o sumo sacerdote: tem problema no meio da nação, corrija. Os irmãos estão entendendo isso? Então são coisas, irmãos, sobrenaturais. O tabernáculo, irmãos, era um local sobrenatural, tanto que a planta veio do céu. Não podia ser alguma coisa assim, normal, igual nós estamos acostumados a ver. Não tinha cadeira para o pessoal sentar. O povo ficava de fora para ouvir o que o Senhor estava falando. O Senhor disse para Moisés assim: eu vou vir no meio deles e vou falar com você. Aqueles seres, então, eles serviriam como o assento de glória do Senhor. E o Senhor ali falava com Moisés, e Moisés retransmitia essa palavra a todo o povo. Então a gente pode dizer um pouquinho que ali seria um Éden, né? Por quê? Porque o Éden, os querubins tiveram que ficar na porta, ali com espada, para juízo se caso eles entrassem, para a morte. Não podia entrar no Éden de novo. Mas no tabernáculo não, ali a presença do Senhor se manifestava através dos querubins, né? Então ali seria uma volta de novo, eu posso entrar novamente no Éden, né? Através do homem, o sumo sacerdote, mas estendia a todo o povo, porque o que ele recebia ali, ele levava para o povo lá fora. Sim. Né? Então, quer dizer, os querubins deixavam a passagem aberta para que ele pudesse entrar e se elevar. Né? E isso que a Rebeca disse é muito interessante, mas olha só, estava restrito a um homem. Os irmãos entenderam que o que o Senhor fez com Yeshua, ele reabriu esse caminho para todos nós. Porém, para entrar, tem que ter santidade. Não adianta a gente querer achar: eu vou entrar na presença do Senhor de qualquer jeito. Se o Cohen Gadol ele entrava uma vez por ano, se ele tivesse um pensamento impuro, ele caía morto. Os irmãos entenderam isso? Então, ele se preparava para entrar na presença do Senhor. Por favor, vamos compreender isso. O caminho para o Gan-Eden foi reaberto por Yeshua. Quando a Rebeca assim fala que aquele lugar acima dos querubins é uma representação da comunhão que eles tinham, que o céu tinha com a terra, com Adão, isso é verdade. Porém, mais uma vez, a gente precisa restabelecer isso de forma plena. Uma coisa que eu te convido a fazer: ore e fale assim: Espírito Santo, eu quero ouvir a tua voz. Se você nunca ouviu,
prepare-se para ouvir. Se eu ouvir esse trovão aqui, algumas vezes a voz dele vai ser assim, como se fosse um trovão, e algumas vezes vai ser doce e suave. Mas nós precisamos reatar essa conexão, precisamos ter essa comunhão, a tal ponto do Senhor contar para a gente os seus segredos. O livro de Salmos diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Temor dos céus. Se a gente tem medo de chuva, tem medo de raio, tem gente que tem medo, mulher, né? Não, tem homem também, né? De rato, barata, lagartixa. Eu conheço. O que mais aí? Tem várias coisas, né? Aqueles medos que ficaram embutidos. E que nós temos que quebrar isso aí. Nós temos que ter temor, não medo, mas temor dos céus. Olhar e falar assim: Eterno, eu sei que o Senhor é. Eu tenho temor de me achegar a Ti, porque eu sou pecador. A primeira coisa que a gente faz quando a gente vai orar: Senhor, perdoa os nossos pecados e as nossas faltas, me purifica para mim poder entrar na Tua presença. O Kohen Gadol, ele entra uma vez por ano e purificado. Nunca um sumo sacerdote morreu no Kodesh HaKodashim. Por outro lado, irmãos, pessoas morreram tentando entrar naquele lugar, desavisadamente. Aí eu vou entrar. E às vezes nós vemos o altar do Senhor sendo profanado. Vou fazer um comentário aqui, e como, né, vamos passando só de passagem. Hoje eu vi um vídeo de uma igreja onde tinha um bloco não, a bateria de uma escola de samba, tocando um samba gospel. Uma bateria. E aí eu fiquei indignado com aquilo. Um altar onde o Senhor se manifesta. Aqui a gente evita de criança até subir no altar. Aqui só sobe no altar quem nós autorizamos. Os irmãos entenderam como isso é sério? A santidade de um local, porque ali a glória de Deus se manifesta. E uma das coisas que nós temos vivenciado aqui é que as palavras que têm saído daquele altar têm se cumprido na vida das pessoas. Então, nós temos que ter esse cuidado. Se a gente pensa no tabernáculo, nós estamos pensando de um local onde o Senhor estava ali, o povo estava vivenciando aquela experiência. De novo, eu vou falar para você. Você imagina se aqui em cima tivesse uma nuvem e uma tocha de fogo de pé, visível, não invisível, visível, e você olhasse para cima e perguntasse: Rabino, o que é aquilo ali? Todo dia que é assim? O louco! Eu gostaria até que o Senhor mostrasse o que tem aqui em cima para vocês, para você poder ter temor quando entrasse nesse lugar. Porque, irmãos, nós não estamos num lugar comum. Nós fizemos do sagrado algo comum. O Moshe está recebendo a instrução do Eterno para dizer assim: o tabernáculo não é um lugar comum, não é para todo mundo entrar. Por favor, eu já vou terminar. Eu queria te falar uma coisa antes da gente terminar. Existem situações em que nós temos que tomar cuidado, onde nós andamos e com quem nós estamos. Ter discernimento das pessoas com quem nós andamos. Quando nós estamos num lugar desse, num lugar sagrado, nós temos que tomar cuidado com as nossas conversas e tudo mais, porque o Senhor está aqui entre nós. Toda vez que você passar por aquelas portas e entrar aqui, saiba do seguinte: você está arriscado a receber um milagre.
a receber uma cura, uma libertação, a receber o batismo com o Espírito Santo, a receber algo do Senhor, o Senhor rasgar o céu para poder derramar sobre sua vida, porque aqui é o lugar disso acontecer. Não é lá na sua casa ou na minha, o lugar é aqui. Então, entenda onde nós estamos indo e com quem nós estamos lidando. Eu às vezes fico vendo o pessoal orar e falar assim: ó Senhor, cara, como assim? Chamar o Senhor de cara? Não, Ele é o cara. Mas não me ajuda. Complicado, irmãos. Tratar o Eterno, o Criador dos céus da terra, como se estivesse tratando com o amiguinho lá. Ô meu. Rabina, deixa eu colocar um ponto aqui. Nós somos assim, pior do que os sumos sacerdotes, vamos por assim. Porque ele entrar uma vez por ano. Ultimamente, a gente está vendo que as pessoas não entram de jeito nenhum no Santo dos Santos. Nós estamos vendo uma vida tão corrida, tão agitada, tão cheia de coisa, que a gente não entra mais no Santo dos Santos. O máximo que se pode chegar no santo lugar para comer da mesa ali e sentar a orar. Acho que nem o altar de incenso está conseguindo chegar. Que são as nossas orações. Que são as orações de ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas orando. Que é coisa rara hoje de acontecer. E o que o Shaul fala para nós? Tenha ousadia de entrar, porque o caminho está livre. É verdade. O que era super difícil para o sumo sacerdote, para nós, a gente pode entrar a qualquer momento, em qualquer hora. Então, assim, eu estou falando por mim, eu quero voltar a estar nesse lugar, porque nesse lugar o temor, a gente não sai de lá do mesmo jeito. É verdade. A gente não sai. A gente não fica fazendo coisas que a gente hoje faz. Uma vez eu preguei aqui na congregação sobre não faça comum o que é incomum, né? Que a gente tem a mania de fazer. Aí eu citei o caso de Elias. Tinha muitas viúvas em Israel, muitas, mas só uma foi abençoada. E mesmo assim estrangeira. Por quê? Porque o povo olhava e falava: Elias está ali na padaria junto comigo, compra ali no açougue, vai no supermercado. Então Elias virou comum para eles. Eliseu a mesma coisa. Tinha muitos leprosos em Israel, muitos, mas só Naamã foi curado, um estrangeiro, porque para ele virou comum Eliseu. Eliseu já era mais um ali no meio do povo. Então às vezes a gente quer fazer isso, a gente já nem liga mais. Nós temos uma tocha acesa e uma nuvem, que é o Santo dos Santos, mas nós nem penetramos lá mais. Mas é verdade, Bebetes. E na minha opinião, o pior disso tudo é que a gente se acostumou com tudo isso. Nós estamos vendo numa pobreza espiritual tão grande, nós nos acostumamos com a pobreza espiritual, com a falta da glória do Senhor, da manifestação dele. Nós achamos comum, porque nós falamos: não, isso aqui é coisa de crente fanático. Ué, mas eu sou fanático por Yeshua mesmo. Se eu não for, eu estou frito. Eu vou ser fanático por quem? Pelo time de futebol? Pelas minhas outras coisas? Pelo meu carro? Me ajuda, né? Entendeu? Então assim, nós temos que reposicionar a cabecinha e dizer assim: o que eu quero? O que eu quero hoje? Eu quero ter essa comunhão, eu quero ter essa presença. Então, se eu quero, eu tenho que pagar um preço. Por quê? Para o milagre acontecer, irmãos, nós temos que nos posicionar primeiro. Eu falei para vocês de várias coisas aqui que aconteceram e que estão documentadas na tradição judaica, e aconteceram comigo e com a Rebeca. E aí, hoje, a gente se pergunta: o que nós queremos? Eu oro todos os dias pedindo ao Senhor que eu quero ainda ser um protagonista
nos últimos dias antes do arrebatamento acontecer. Eu ainda quero ver cego enxergar, mudo falar, paralítico andar. Eu quero ver gente ser ressurreta dentre os mortos. Mas eu não quero ouvir das experiências dos outros. Eu quero ter essa experiência. Ah, Rabino, por que você pensa assim? Porque o meu Senhor fez isso. E Ele disse que nós faríamos milagres ainda maiores do que o que Ele fez. Se Ele disse, eu quero. É por isso que eu estou ensinando para vocês aqui princípios que são ligados à nossa vida financeira, mas que são princípios espirituais e que não vão impedir da gente ter uma comunhão maior com Yeshua. Aleluia. Tem gente que diz assim: o cara é muito rico, ele vai largar o Senhor. Não, quanto mais rico ele for, mais próximo ele tem que estar do Senhor. Por quê? Porque a gente entende que a riqueza não é nossa. Mas Rebete falou: o que eu tenho é meu? Nem a minha vida é minha. Eu entreguei para alguém. Eu abri mão da minha vida e entreguei para Yeshua. O que eu tenho hoje? O salmista diz assim: não tenho outro bem além de ti. Aleluia. Aleluia. É o que nós temos hoje. Nós estamos esperando a vinda do Senhor. Nós não queremos outra coisa. Óbvio que enquanto a gente está caminhando aqui, se essas coisas tiverem que acontecer, que aconteçam. Que eu e você tenhamos condições de ter dinheiro para dar para muita gente, para abençoar muita gente, para a gente poder escrever muito livro, editar muito livro, para a gente poder embelezar a casa do Senhor. Lógico que nós queremos isso. Agora, dizer assim: eu quero dinheiro porque eu quero ter um apartamento em Nova York. Para quê? Eu quero ter uma mansão lá no Campolim, ou lá no condomínio lá. Para quê? Eu quero uma mansão, sim, na eternidade. Aquilo. Eu queria convidar você para que você pegasse esses princípios e começasse a usar. Mas que eu e você possamos ter cada vez mais comunhão com Yeshua, lembrando que tudo que Ele coloca na nossa mão tem um objetivo: é glorificar o nome dEle. Só isso. Amém. A Bíblia diz que tudo que eu fizer tem que fazer para a glória de Elohim. Então que assim seja, em nome de Yeshua. Amém. Amém? Você que me acompanhou até aqui, espero que você tenha gostado dessa paraxá. Nós vamos nos ver na nossa próxima paraxá ou no nosso próximo vídeo. Pode ter novidade chegando por aí. Não perca. Que o Todo-Poderoso te abençoe em nome de Yeshua. Shalom, shalom, shavuot tov, toda rabá.